Olá pessoal, tudo bom? Professor Rodrigo Woloski de História do auland.com.br para mais uma aula, nossa aula 3, a aula de Antiguidade Oriental. Tá? Então hoje nós vamos ver um pouquinho daqueles povos da Idade Antiga Oriental que surgiram no final do período Neolítico, lá da pré-história, e no início da Idade Antiga, formando aí os chamados povos do Oriente, os povos da Antiguidade Oriental, na região do Crescente Fértil, lá onde na aula 2 nós estudamos a pré-história, né, da Revolução Agrícola Neolítica. Então, pessoal, nessa aulinha aqui de Idade Antiga Oriental, nós vamos ver alguns povos. Os principais povos são a Mesopotâmia, o Egito, os hebreus, os fenícios e os persas. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um desses povos da Idade Antiga Oriental. Antes de começar a especificar um pouquinho desses povos, vamos ver aqui as características gerais dos povos da Idade Antiga geral, tá? As principais características aí. Bom, eles são povos da região do Oriente Médio e Norte da África. Isso aqui é importante. Nós lembramos sempre do Oriente Médio e às vezes esquecemos do Norte da África. Quem era do Norte da África? O Egito. Mas depois a gente vai falar do Egito. Oriente Médio, Norte da África, lá na região do Crescente Fértil. Lá na aula 2 de pré-história falamos de Revolução Agrícola, Revolução Neolítica, onde o ser humano aprendeu a prática da agricultura e pecuária. Logo, os seres humanos se tornaram sedentários, construíram suas primeiras cidades e sociedades complexas, formando aí esses povos que nós vamos estudar hoje. Portanto, os 5 povos que a gente vai ver hoje, da região ali e adjacentes do Crescente Fértil, lá Oriente Médio e Norte da África. Também temos que lembrar aí como característica comum esses povos, eles eram sociedades hidráulicas. Eles precisavam da irrigação, precisavam do uso da água dos rios para abastecer suas plantações, a sua prática da agricultura e pecuária. Então, sociedade agrícola nada mais é do que o uso da irrigação, puxar a água, retirar a água por técnicas desenvolvidas por esses povos para a prática da agricultura e da pecuária. Então, são as sociedades hidráulicas, o manuseio aí da irrigação. Também é bom lembrar que todos esses povos tinham agricultura pecuária. Chamo aqui para vocês de agropastorez, prática da agricultura e também a prática da pecuária. Além dessas características básicas, o artesanato, a cerâmica, são povos ceramistas, são povos que praticavam também o artesanato. A construção, desenvolvimento de objetos, pode ser uma vasilha, pode ser um pote, pode ser uma arma, enfim, na cerâmica ou no artesanato. Também o comércio, as relações comerciais, trocas desses produtos, tanto os artesanais, os ceramistas, mas também produtos agrícolas, alimentos, cereais, por exemplo, certo? Então, esses povos também praticaram o comércio. Além dessas primeiras características, nós lembramos também da centralização do poder, quando surge a ideia do Estado, a ideia do reino, do império, um local, uma civilização controlada por uma elite dominante que centraliza o poder nesse grupo dominante. Daí nós vamos chamar depois de política. Então a centralização do poder, por exemplo, no Egito, em torno do faraó, do rei do Egito. E essa centralização do poder faz surgir a servidão coletiva. A servidão coletiva é quando a população trabalha para o seu Estado, para o seu governo, para a sua elite dominante. O exemplo clássico do Egito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a população fazia lá suas práticas agrícolas, a pecuária, e parte da produção entregava para o Estado, entregava para o governo em tributo, em corvéia, por isso aqui tributarismo, imposto. Essa prática de dar parte da produção para a elite dominante, para o governo, nós chamamos de servidão coletiva. Essa população do Egito, por exemplo, mas também de outros povos, trabalhando para o seu Estado, certo? Pagando ali os seus tributos na prática do trabalho e distribuição e repartindo a sua produção com o governo. Também a escravidão, mas aqui na escravidão a gente tem que pensar algumas coisas. Diferente da escravidão da Grécia Antiga e da Roma Antiga, que nós vamos ver na aula 4, nas próximas aulas aí, a escravidão não é aquela escravidão étnica, onde existe a ideia do bárbaro, do inferior, do atrasado, onde um grupo intitula outros grupos de inferiores, logo tem uma justificativa para a prática da escravidão, preconceito cultural. Aqui nessa escravidão nós temos a escravidão por guerra e por dívida. Um povo dominava, conquistava um outro povo, transformando os conquistados em cativos, ou seja, escravos. Também a escravidão por dívida.
a pessoa não pagava a sua dívida, logo ela se transformava em escravo como forma de pagamento de dívida. Então a característica aqui da escravidão desses povos basicamente é a escravidão por guerra, por conquista e também a escravidão por dívida, certo? E para acabar aqui essas características gerais, o politeísmo. Poli, pessoal, vários. Teísmo, Deus, Deus. Eram povos que acreditavam em vários deuses. É claro que nós temos as exceções. Por exemplo, os hebreus, que eles eram monoteístas. Deus, mono, um. Apenas um Deus, que depois a gente vai falar sobre os hebreus. Certo? Então, uma característica cultural e religiosa é o politeísmo. A crença em várias divindades, em vários seres místicos, certo? Então, são algumas características gerais desses povos. Vamos começar agora a falar um pouquinho de cada um desses 5 povos principais da Idade Antiga Oriental. A gente começa pelo Egito Antigo. Bom, lembra do Egito Antigo que as margens do rio Nilo, como disse o historiador grego Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. O rio Nilo se localiza onde? No norte da África. Sim, pessoal, o Egito é africano. O Egito não é Ásia, não é Europa. O Egito fica no norte da África. Isso é importante nós lembrarmos. Portanto, o rio que tu associa à história do Egito Antigo é o Nilo, na região do atual Egito. Não tem problema aqui, lá na África, certo? Então, do Egito, nós temos que lembrar a divisão política. Na divisão política nós temos o período pré-dinástico, de 4000 a.C. até mais ou menos, aproximadamente, 3000 a.C. Nesse período aqui do pré-dinástico é quando surge o reino do Egito Antigo. Nesse período existiam os chamados nomos. Os nomos eram uma espécie de mini-estados, micro-reinos. E no período histórico, no desenvolver histórico, nós temos a união desses nomos formando 2 reinos, o Alto Egito e o Baixo Egito. Sendo que, aproximadamente 3000 a.C., o Alto e o Baixo Egito se unificaram, formando o Grande Egito Antigo. Turma, aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque pode gerar confusão. Nesse período pré-dinástico, a ideia do Alto e Baixo Egito pode existir aí uma certa confusão. Então eu vou trazer vocês agora para o quadro para a gente tirar essa dúvida da diferença de Alto e Baixo Egito e quem anexou, quem conquistou quem. Certo, pessoal? Então vem comigo aqui para a gente perceber o Alto e o Baixo Egito. Vamos fazer aqui uma divisão, certo? Baixo Egito e o Alto Egito. Pronto. Turma, aqui no Baixo Egito e o Alto Egito é o contrário da lógica. Nós temos o baixo em cima do alto, diferente do que nós estamos acostumados a pensar. Por que isso? Porque geograficamente o Alto Egito ficava nas terras mais altas do rio Nilo e o Baixo Egito nas terras mais baixas do rio Nilo, até onde o rio Nilo se encontrava com o mar Mediterrâneo. Estou escrevendo aqui o mar Mediterrâneo. Então, a classificação de Alto Egito e Baixo Egito não tem a ver com o mapa clássico. Por isso que o Alto está embaixo dessa região aqui do Baixo Egito. Onde o Alto Egito são as terras mais altas do rio Nilo e o Baixo Egito as terras mais baixas da região do Egito. O Alto Egito, pessoal, conquistou o Baixo Egito por volta de 3000 a.C. E essa conquista do Alto Egito para cima do Baixo Egito, formando a unificação de um Egito só pelo faraó Menés. O Menés, por volta de 3000 a.C., promoveu então a unificação do Egito Antigo, tendo aí um estado centralizado com o nome Egito, tá? Na nossa história aqui, o Egito Antigo. Certo, pessoal? Então é o período pré-dinástico, onde os nomos, esses pequenos estados aí, foram se unindo, formando o Alto e o Baixo Egito, e depois da unificação, quando o Alto conquistou o Baixo, nós temos a formação do Egito Antigo, daí entramos no período dinástico. O período dinástico aí tem as suas divisões, nós vamos ver agora as divisões do período dinástico com a formação desse Egito. Pessoal, o período dinástico tem as divisões de Antigo Império, Médio Império, Novo Império, Baixo Império e Império Tardio. Então, nessas divisõezinhas aí do Egito, a gente tem que falar um pouquinho de cada uma palavra-chave para nós lembrarmos, certo?
Nós vamos começar ali pelo Antigo Império. O que tem que lembrar do Antigo Império de mais importante que não pode faltar? Tá? Então vamos colocar aqui algumas palavrinhas para nós desenvolver aí o conteúdo do Antigo Império, mais ou menos de 3000 a.C. até 2300 a.C. Nesse período nós temos o que? A consolidação do Egito Antigo. Consolidação, palavra importante. Quando o Egito surge lá do processo unificatório e se transforma num grande estado, consolidado, com uma teocracia bem definida. Teocracia bem consolidada nesse estado aqui. Teocracia, pessoal, que eu escrevo aqui para nós, significa cracia, governo, Deus, governo de Deus, onde religião e governo estavam unidos, estavam juntos. Forma de explicar isso é, Deus, o faraó era considerado uma divindade, era considerado um deus lá no Egito. Logo, religião, a crença religiosa e o governo e a elite dominante se confundiam, estavam juntos, unidos, formando a característica da teocracia, certo? Então aqui do período do Antigo Império a gente lembra muito bem dessa teocracia bem definida. Também no Antigo Império nós lembramos da construção das famosas pirâmides de Gizé, aquelas pirâmides que nós vemos aí na TV a todo momento, né? As pirâmides dos faraós Quefrem, Queops e Miquerinos, certo? Então, lembrando o Antigo Império, a consolidação do Egito Antigo, formando aí a sua teocracia, o governo de Deus, Deus e elite dominante unidos no sistema governamental, na política do Egito. Depois, no Médio Império, de 2050, mais ou menos, até 1750 a.C., nós temos aí mais uma fase do Egito, a do Médio Império. Nessa fase aqui, pessoal, nós vamos lembrar de outra palavra muito importante. É a fase que o Egito se expande, cresce comercialmente e também territorialmente, saindo do estágio de reino, formando um grande império. Então é a fase do Médio Império que nós podemos falar aqui da expansão. A expansão comercial e também a expansão territorial. O Egito, por exemplo, na fase do Médio Império, conquistou a região da Núbia, mais ao sul, formando aí um grande império. Então, a fase do Médio Império, o Egito em ascensão, em crescimento, não só econômico, comercial, mas também territorial, formando aí o grande império do Egito. Após o Médio Império, pessoal, nós temos que lembrar aqui do Novo Império. O Novo Império nós temos o auge do Egito Antigo, a máxima territorial do Egito Antigo. Então aqui, no período do Novo Império, nós vamos colocar mais uma palavra importante, que seria o auge. É o período máximo de força da história do Egito Antigo. Tá? Período do Novo Império, então a gente lembra quando o Egito chegou à máxima das suas fronteiras, da sua prosperidade econômica. Depois do Novo Império, nós temos o Baixo Império. Baixo Império, Império Tardio, é como nós percebemos a decadência do Egito Antigo. Então a palavra-chave que eu convido nós a termos aí, no Baixo Império, Império Tardio, seria a decadência do Egito. Decadência. Quando o Egito passa a ser aí conquistado, passa a receber invasões de povos inimigos que levaram ao longo do processo histórico à decadência do Egito, até que mais ou menos 525 a.C., os persas foram o povo dos persas, que nós vamos ver depois, foi o povo que conquistou o Egito Antigo na chamada Batalha de Pelusa, lá em 525, século 6 a.C. Então, pessoal, aqui do Antigo Império, nós lembramos a consolidação da teocracia, no Médio Império, o início da expansão comercial e territorial do Egito, no Novo Império, a máxima territorial, e o Baixo Império, ou Império Tardio, nós temos o início da decadência do Egito. Depois da máxima, depois do auge político, econômico, comercial, o Egito passa gradativamente a sofrer aí uma crise, uma decadência. Em 525, na chamada Batalha de Pelusa, os persas conquistaram o Egito. Então aqui do período dinástico, as fases políticas do Egito, nós temos aí que saber
essas palavras importantes para nós, tá? Mas do Egito, turma, além do período dinástico, também temos que ver algumas características da religião que são muito importantes para nós. Tá? Aqui no Egito, a religiosidade e a cultura, palavrinhas aí importantes para nós entendermos como é que era a religião do Egito e a cultura egípcia. Pessoal, poder e religião unidos, como é que nós chamamos antes? Teocracia, né? O governo de Deus, quando a religião e as elites dominantes estavam unidas, estavam juntas, poder e religião unidos formando a teocracia. Também o politeísmo. O Egito era poli, vários deuses, várias divindades do panteão egípcio. Mas aqui tem uma coisa para a gente lembrar. O Egito teve um faraó, apenas um faraó, que teve o seu período monoteísta, o Amenófis IV. Apenas no governo desse faraó chamado Amenófis, o Egito saiu do poli, dos vários, e foi para o mono, um deus só, sendo o deus Atom. Por isso que o Amenófis IV também é conhecido como Akhenaton, o faraó do deus Atom, certo? Então, tirando esse faraó Amenófis, que é o mesmo Akhenaton, todos os outros faraós e período da história do Egito, nós temos o politeísmo, os vários deuses. Além da crença em vários deuses, a antroposomorfismo, antroposomorfia, é fácil de nós lembrarmos essa palavra. Antropo é homem, zo, animal, morfia, morfismo, forma. Ou seja, as divindades do Egito Antigo, algumas delas possuíam formato físico de homens e animais. Um exemplo fácil, o Anubis, corpo de homem, cabeça de chacal, o chacal, aquele cachorro do deserto, cachorrinho do deserto. Tá? Então é uma característica da religiosidade do Egito, a antroposomorfia, formato dos deuses, das divindades em homens e também animais. O ritual da mumificação. Né? Mumificação é conservar o corpo. As elites do Egito, principalmente os faraós, tinham a ideia de conservar o corpo, deixar o corpo, o físico, eterno. Por isso o ritual da mumificação, né, representado aqui nas nossas imagens. Características da religião e cultura do Egito. Além do politeísmo, da mumificação, das divindades que o Egito tinha, nós também lembramos da escrita do Egito, tá? Os hieroglíficos, a escrita hieróglifica, que é a escrita do Egito Antigo, onde nós temos uma escrita parecida com a dos mesopotâmicos, uma escrita cuneiforme, onde um símbolo, um desenho, significava uma ideia. Tá? E o Egito Antigo tinha essa escrita que era dominada por um grupo chamado os escribas, os intelectuais do Egito que tinham conhecimento, o aprimoramento dessa escrita aí lá no Egito Antigo. E além disso, nós lembramos que no Egito Antigo, diferente dos outros povos, o Egito tem uma maior valorização da figura da mulher, certo? O Egito tem essa diferença aí porque valoriza mais a mulher na sua sociedade. Essas são características da cultura, da religião lá no Egito. Pessoal, agora da Mesopotâmia. O que nós vamos lembrar da Mesopotâmia? Nós vamos lembrar que a Mesopotâmia é a região dos rios Tigre e Eufrates, o atual Iraque. Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, se desenvolveram aí algumas sociedades, as sociedades mesopotâmicas. Bom, estou falando em sociedades, quer dizer que não existiu o reino da Mesopotâmia. Existiram vários povos que estiveram lá na Mesopotâmia, que a gente vai ver um pouquinho dos principais agora. Tá? Então, Mesopotâmia, entre rios Tigre e Eufrates, atual Iraque, lá no Oriente Médio, lá os povos da Mesopotâmia. Aqui os povos da Mesopotâmia são eles, os sumérios, os acádios, os acadianos, os amoritas, assírios e caldeus. Nós podemos aqui falar um pouquinho de cada um desses povos, alguma ideia muito importante para não esquecer de cada um desses povos. A gente vai começar a falar dos sumérios, aquela mesma civilização que nós comentamos lá na aula de pré-história, na aula 2, o povo que criou a escrita. Logo dos sumérios, a gente vai colocar como característica a invenção da escrita. Tá? Então vamos colocar aqui dos sumérios algumas ideias importantes
para nós destacarmos desse importante povo da Mesopotâmia. Dos sumérios nós vamos lembrar que eles eram divididos em cidades-estados. Ou seja, a Suméria não tinha uma centralização política. A Suméria era descentralizada em várias cidades-estados, onde existia, por exemplo, a cidade de Ur, a cidade de Uruk. Mas por que então a gente fala no plural os sumérios se eles eram descentralizados em cidades-estados? Porque existia uma cultura suméria. As cidades sumérias eram parecidas nas suas características culturais e religiosas. Por isso nós falamos em cultura suméria, mas o povo da Suméria era dividido em cidades-estados numa descentralização política. E esses povos da Suméria aqui, essas cidades-estados, desenvolveram a escrita, a tecnologia da escrita cuneiforme. A escrita desenvolvida nas pedras, no barro. Essa escrita cuneiforme, ela tem a mesma ideia lá do Egito, quando um símbolo, um desenho representa uma ideia. E essa escrita cuneiforme, desenvolvida primeiramente na Suméria. E a escrita cuneiforme dá aí para a historiografia tradicional o fim da pré-história e o início da Idade Antiga. Logo, os povos da Suméria desenvolveram a escrita antes do Egito, certo? Então nós temos aqui os sumérios, o desenvolvimento da escrita. Além das cidades-estados e da escrita cuneiforme, os sumérios nós lembramos que é o primeiro povo aí a formar uma sociedade complexa lá no finalzinho do Neolítico, para passarmos daí sim para a Idade Antiga. Então, dos sumérios, nós lembramos da escrita cuneiforme e da divisão em cidades-estados. Pessoal, após o processo histórico, desenrolando, nós temos os acadianos, ou os acádios. Os acadianos conquistaram os sumérios, criando aí uma centralização política. Vamos escrever aqui algumas características importantes dos acadianos. Os acadianos unificaram os sumérios, conquistaram os sumérios, anexaram os sumérios. Então a gente coloca aqui a unificação da Suméria. A unificação da Suméria pelo povo dos acadianos. E o nome do rei, que pode aí aparecer para nós numa eventual prova, leitura, é bom nós sabermos, é o rei Sargão I. O rei Sargão I é o rei acadiano responsável, Sargão. O rei Sargão é o rei aí, é o monarca, o líder responsável pela unificação da Suméria. Então a gente vai lembrar dos acadianos como os conquistadores da Suméria e a primeira grande centralização política na região da Mesopotâmia. Após os acadianos, nós temos os amoritas. Os amoritas, dos 5 povos, talvez é o mais mencionado aí nos livros, porque os amoritas têm algumas coisas importantes também para nós vermos. Aqui o povo dos amoritas, nós vamos lembrar da construção, da fundação da grande cidade da Babilônia. Então vamos colocar aqui a Babilônia como característica dos amoritas, a Babilônia. Por quê? Porque foram os amoritas que fundaram a cidade da Babilônia, seria hoje os arredores da atual Bagdá, capital do Iraque. Pessoal, além de lembrar dos amoritas como os construtores da grande cidade de Babilônia, nós lembramos também do Código de Hammurabi, o famoso Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. Hammurabi é o nome do rei aí, e o código é uma compilação, é um agrupamento de leis. O Código de Hammurabi é importante, feito pelos amoritas, porque foi o primeiro código de leis aí feito pela humanidade, pelo menos aquilo que os pesquisadores já encontraram. O código de leis, a compilação de leis mais antiga já encontrado pelos pesquisadores por nós. Pessoal, aqui o Código de Hammurabi, nós temos aí um apelido dele, né? A Lei do Talhão, onde o olho por olho, dente por dente. Era um código de lei severo, radical, certo? Feito pelo povo dos amoritas. Então, aqui dos amoritas, nós lembramos da capital Babilônia e também do Código de Hammurabi, pelo rei Hammurabi lá dos amoritas. Também, nós vamos lembrar mais 2 povos ainda da Mesopotâmia.
Após comentarmos aí os sumérios, os acadianos, os amoritas, vem um quarto povo, o povo dos assírios. Os assírios, pessoal, conquistaram os amoritas, e esses assírios são famosos pela violência que eles tinham com os seus inimigos. Violência. A violência por seus inimigos. Mas não é só a violência que a gente pode destacar aqui dos assírios. Nós podemos lembrar dos assírios que eles tinham uma arte bélica, uma arte militar muito aprimorada. Uma arte militar muito forte. Por exemplo, a introdução do cavalo, do carro de guerra, da carroça com lâminas. Era um povo aí com uma arte militar bem desenvolvida e por isso os assírios ficaram conhecidos pela violência que trataram os seus inimigos. Tá? Então aí, violência e arte militar. Os assírios, pessoal, não tiveram a capital Babilônia como os amoritas. Eles trocaram a capital para Nínive, tá? A capital Nínive dos assírios. Após os assírios, finalmente, o último dos povos da Mesopotâmia, os caldeus. Os caldeus, nós vamos lembrar de um rei, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor. Esse rei, muita gente aí está lembrando das missas, dos cultos religiosos do cristianismo, porque ele é mencionado no Antigo Testamento da Bíblia cristã. O rei Nabucodonosor foi o rei responsável pelo cativeiro dos hebreus, um povo que nós vamos ver a seguir. O rei Nabucodonosor entrou na região da Palestina, dos hebreus, e escravizou aquela população lá de Jerusalém e arredores, levando para a capital Babilônia. Os caldeus tinham a capital a Babilônia, retomaram Babilônia como capital, e o rei Nabucodonosor, aí, o rei conhecido também pelas escrituras sagradas como rei responsável pelo cativeiro, pela escravidão dos hebreus. Então algumas palavrinhas chaves aí, algumas palavras importantes, ideias para nós lembrarmos de cada um dos povos da Mesopotâmia. Tá? Os 5 principais estão aqui. Bom, pessoal, depois da Mesopotâmia, desses povos que nós vimos, que seriam onde hoje é o atual Iraque, nós temos os hebreus ou os judeus. Aqui, turma, os hebreus, nós lembramos da origem. A origem do povo dos hebreus é a Mesopotâmia, quando o patriarca Abraão, o fundador do judaísmo, ou do povo de Deus, dos hebreus, Abraão, cria a ideia do monoteísmo, lá nas cidades de Ur e Uruque. Turma, Ur e Uruque eram cidades da Mesopotâmia, lá da Suméria, lá na região do atual Iraque, que nós acabamos de ver. Quando Abraão cria esse monoteísmo, o culto ao Deus Javé, aqueles que acreditaram em Abraão passaram a segui-lo rumo a uma terra prometida, a uma terra melhor, farta, com prosperidade. O Abraão e seus seguidores, portanto, formando aí o povo dos hebreus e passaram a buscar a terra prometida. Onde seria essa terra prometida após o encontro, após séculos de nomadismo, de migração, peregrinação no termo religioso? A terra prometida é a região do Vale do Rio Jordão, um rio importante para associar com os hebreus, e também é a região de Canaã, na Palestina. É a região da atual Palestina, Israel, Jordânia, Síria. Aquela região do Vale do Rio Jordão é a importante região dos hebreus, ou também chamados de judeus, certo? Então nós temos aí, após a sedentarização, aqueles descendentes de Abraão, daqueles que seguiram Abraão lá na Mesopotâmia, chegaram nessa região do Vale do Rio Jordão. Rio Jordão, muita gente está lembrando aí do batismo de Jesus Cristo lá dos livros sagrados. E o legado dos hebreus, que é muito importante, é que o monoteísmo dos hebreus, diferente do Egito, da Mesopotâmia, que eram politeístas, o culto a um Deus só, o Deus Javé, serviu de raiz, de pilar, para outras 2 religiões monoteístas, para o cristianismo e também para o islamismo. É bom lembrar que Jesus Cristo, fundador do cristianismo, ele era um judeu, um hebreu, só que ele afirmou que era o Messias, o Salvador, o Deus encarnado, o Cristo, o Deus homem. Aqueles que seguiram, aqueles que foram atrás das ideias do homem Jesus Cristo, foram para a linha do cristianismo,
certo? Então o cristianismo, ele deriva, ele faz parte, na sua essência também, da história dos hebreus, dos judeus. Por isso que o Antigo Testamento dos cristãos, de todas as religiões que fazem parte do cristianismo, também é a Torá dos judeus, né? O livro do Pentateuco, 5 livros do Antigo Testamento, é a Torá lá dos judeus, certo? Então aqui o monoteísmo judeu serviu como base do cristianismo. Jesus era um judeu que faz um racha, um cisma, uma ruptura com os judeus, formando o cristianismo com suas ideias. E também a religião dos islâmicos, dos muçulmanos, como queiram. Islã significa submisso, submisso a Deus. Que Deus? Alá, já que é monoteísmo, um Deus só, nós temos agora a figura do Alá. Pessoal, aqui do islamismo, nós vamos lembrar do profeta Maomé, que lá no século 7, 610, criou uma nova religião na região do Oriente Médio, lá na Arábia Saudita, a religião islâmica, dos submissos a Deus, e também esse profeta Maomé se baseou nos preceitos do monoteísmo, nas ideias dos hebreus, para fazer o seu livro sagrado, o Alcorão. Mais sobre o cristianismo e mais sobre o islamismo, nós vamos ver nas aulas de Idade Média, no caso do islamismo, e na Roma Antiga, no caso de cristianismo. Tá? Então a gente vai falar um pouco mais sobre cristianismo e islamismo nas próximas aulas em Idade Antiga e também Idade Média. Então dos hebreus fica aqui algumas ideias muito importantes para nós lembrarmos. Pessoal, depois dos hebreus, tem mais alguns povos aqui para nós destacarmos. Os fenícios, o povo do mar, o povo dos navegadores, do comércio marítimo. Algumas coisinhas aqui dos fenícios. Eles existiram na região do mar Mediterrâneo. Era um povo litorâneo, um povo que se fixou, criou cidades no torno aí do mar Mediterrâneo. Principalmente na Ásia Menor, a região do atual Líbano, mas também no norte da África e algumas colônias, algumas cidades-estados fenícias na Europa, mas principalmente no Oriente Médio, na região da Ásia Menor, Líbano. Aqui dos fenícios nós temos que lembrar que eles têm uma característica igual àquela dos sumérios. Não existiu o povo da Fenícia, o reino fenício. Existiu a cultura fenícia, que estava concentrada em várias cidades, com uma cultura próxima, similar, que nós chamamos de cultura fenícia, por isso os fenícios. Mas os fenícios não foram centralizados politicamente. Os fenícios foram divididos em várias cidades-estados, certo? Como Tiro, como Biblos, Cartago, entre outras. Vai lembrar também aqui, muito importante, a talassocracia, o governo do mar, o governo marítimo. Como assim? A Fenícia, os povos, as cidades-estados da Fenícia, tinham uma força muito grande no comércio marítimo. Tinha um desenvolvimento náutico bem aprimorado, bem notável, e as elites dominantes desse comércio marítimo também eram as elites que dominavam a política dos seus reinos, das suas cidades-estados. Por isso aqui a característica do governo do mar, do governo desses comerciantes marítimos, a ligação muito grande entre comércio e governo, comércio marítimo, transporte de cargas pelo mar Mediterrâneo com as elites dominantes dessas cidades fenícias. Tá? Além da talassocracia, vamos lembrar que os fenícios são responsáveis pelo alfabeto fonético, que substitui aquela ideia do alfabeto dos egípcios ou dos mesopotâmicos. Quando um desenho agora, ele não é uma ideia completa, um desenho é um som, é um fonema. Então essa aqui é a grande mudança do alfabeto fonético dos fenícios em comparação com a escrita de mesopotâmicos e egípcios, onde o símbolo, o desenho, não é uma ideia completa ou uma ideia, mas sim um som, um fonema. Por isso o alfabeto fonético, certo? Então dos fenícios, do povo dos navegadores, do povo do mar, nós vamos lembrar essas características aí. E para terminar, pessoal, nós temos um quinto povo a destacar do modo de produção asiático ou da Antiguidade Oriental. Perceberam que eu disse modo de produção asiático? Pois é, a Idade Antiga Oriental também pode aparecer em alguns livros como modo de produção asiático. Mas qual o problema desse termo? O problema desse termo asiático é que o Egito, que é o mais famoso de todos os povos antigos lá do Oriente, não fica na Ásia.
fica na África. Mas, tirando isso, nós temos que lembrar os persas, o quinto povo que nós estamos destacando hoje. Os persas, vamos lembrar que é a região do atual Irã, lá no Oriente Médio, próximo da região do Iraque, do Egito, que nós vimos antes, do Crescente Fértil, e esses persas no mundo antigo constituíram um vasto império, um grande império. Tanto que lá no Egito nós comentamos que os persas dominaram os egípcios no século VI, na Batalha de Pelusa. Logo a gente pensa que os persas aí constituíram um grande império, conquistando os povos da Mesopotâmia, aqueles que nós vimos, o Egito, por exemplo. Os persas, além do vasto império que eles constituíram, temos que lembrar do sistema de satrapias. Satrapia seria uma ideia de uma província, de um estado. Os persas tiveram a ideia de dividir esse vasto império, esse vasto território, em uma divisão administrativa, em uma proximidade com a província e o estado de hoje. O império vasto, bom, dividindo ele administrativamente em vários territórios, nós temos aí uma divisão política melhor para o controle, cuidado, cobrança de impostos, por exemplo. E essa divisão administrativa do território persa nós chamamos de satrapias. Seria para nós a província ou o estado na região dos persas. Além disso, pessoal, vamos lembrar aqui das guerras médicas ou greco-pérsicas. É a mesma guerra, o mesmo conflito. Entre 490 a 448 a.C., no século V a.C. nascer. Essas guerras médicas aqui, ou greco-pérsicas, que é o mesmo conflito armado, se deu entre os persas contra os gregos, que nós vamos ver na aula 4 de Antiguidade Ocidental. Nessa guerra aqui, greco-pérsicas, nós temos a disputa do controle do mar Egeu, um mar importante nessa região entre o Oriente Médio e a Europa. Lembra que os gregos eles não são do Oriente, eles são da Idade Antiga Ocidental, mas esses persas, como um grande império conquistador de uma boa parte daquele mundo mediterrâneo, entraram em confronto com os gregos, perderam, foram derrotados. Mas nós lembramos que os persas tiveram aí um período de confronto, de guerra lá no século V a.C. contra os gregos, certo? E para acabar os persas, nós vamos lembrar da religião dualística ou do Zoroastro, onde os persas tinham as divindades, a divindade do bem e do mal, o dualismo religioso, o deus do bem, o deus do mal. É a característica aí importante dos persas. Também, pessoal, aqui nos persas, nós vamos lembrar que existia uma cunhagem de moeda, a ideia de fabricar moedas como sendo um objeto para trocas comerciais, o nosso dinheiro que nós conhecemos, tá? A cunhagem de moeda também dos persas. Então fica aqui mais algumas dicas dos persas para nós estudarmos. Pessoal, está terminando aqui a aula de Antigo Oriental, onde nós vimos o Egito, a Mesopotâmia, nós vimos os hebreus, fenícios e os persas. Fica o convite para a próxima aula, para a Antiga Ocidental, aquele período histórico da humanidade que começa a criar a nossa forma de pensar do mundo ocidental, a partir da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, fica o convite para a próxima aula de Antiga Ocidental. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, tchau!